Tem gente que ainda acha que investir em ações é arriscado demais ou que é só para quem tem muito dinheiro, mas a verdade é uma só. Investir em ações é lucrativo, acessível e é nelas que você constrói patrimônio de verdade. Hoje eu vou te mostrar, com números e exemplos reais, o porquê investir em ações é o caminho mais inteligente para quem quer crescer financeiramente. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e primeiramente no início desse vídeo é importante você desmistificar a ideia de que investir é como se fosse apostar. E muito dessa ideia se desenvolve principalmente por conta do mainstream, onde você vê notícias sobre o mercado financeiro passando justamente a ideia de que é uma aposta. Então você vê manchetes dizendo que a bolsa derreteu, que agora a bolsa nunca mais vai recuperar o preço anterior, que o dólar derreteu, que o PIB acabou caindo e por conta dessas manchetes, justamente você acredita que é como se fosse um jogo, onde todos os dias você tem que ficar acompanhando esse tipo de informação. Mas a grande verdade é que investir é algo muito simples. Na prática, você vai estar colocando um pedaço do seu dinheiro nas principais empresas do seu país, podendo ser aqui no Brasil, em companhias como a Petrobras, a Vale e o Banco Itaú, e você também tem a opção em 2025 de investir nas maiores empresas do mundo, principalmente as Big Techs norte-americanas. E você pode estar olhando agora na sua tela as 5 principais empresas dos Estados Unidos: Amazon, Alphabet, que é dona da Google, Microsoft, Apple e Nvidia. E eu posso garantir para você que daqui a 10 anos a maioria delas terão um valor de mercado maior do que elas têm hoje, não simplesmente por sorte ou por futurologia, simplesmente porque se essas empresas aumentarem os seus resultados, crescerem as suas receitas e também os seus lucros, naturalmente as suas ações vão se valorizar. E por que na prática as ações se valorizam? Por um motivo muito simples. A cotação no longo prazo sempre segue o lucro. Pensa comigo, imagine uma empresa que hoje lucra R$1 bilhão por ano e tenha um valor de mercado de 10 bilhões de reais. Se daqui a 10 anos a empresa agora estiver lucrando 10 bilhões de reais, ou seja, 10 vezes mais, naturalmente, mais investidores irão se interessar por comprar as suas ações, o que vai fazer com que o preço delas se valorize e quem comprou a ação dessa companhia inicialmente, com certeza vai sair no lucro. E uma das formas de justamente fazer essa metrificação é olhar para os índices gerais de mercado, que são compostos pelas maiores empresas daquele país. Você vai estar observando agora na sua tela o histórico de valorização do índice Ibovespa, que é composto justamente pelas maiores empresas brasileiras. E veja que de novembro de 1996 até novembro de 2025, a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu 2.167%. O equivalente a 11,36 ao ano em reais. Próximo exemplo se refere à Bolsa dos Estados Unidos. E veja que exatamente no mesmo período, de novembro de 96 a novembro de 2025, o índice S&P 500, composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas, se valorizou 867% em dólar, o equivalente a 8,13 ao ano. E quando pegamos períodos ainda maiores, desde o início da Bolsa de Valores, a gente também consegue perceber esse padrão de valorização em países onde as empresas conseguem crescer. E o gráfico que eu vou te apresentar agora foi retirado diretamente do livro Investindo em Ações no Longo Prazo. E veja que de 1802 até a presente data, o mercado de ações foi o investimento mais rentável de todos. Para efeito de comparação, quem simplesmente guardou o dólar debaixo do colchão acabou perdendo 1,4% ao ano. Quem investiu em ouro teve uma rentabilidade de 0,7% ao ano. Quem investiu em títulos do governo federal norte-americano teve uma rentabilidade de 2,7% ao ano. Quem investiu na renda fixa americana de maneira geral teve um rendimento de 3,6% ao ano. Por fim, quem optou por investir no mercado de ações, adquirir participações nas maiores companhias dos Estados Unidos, teve uma rentabilidade de 6,6% ao ano, ou seja, um ganho muito superior a alguém que investiu na renda fixa, no ouro ou simplesmente deixou dinheiro guardado embaixo da cama. Então, a partir de todos esses gráficos, fica muito evidente que é muito simples de você conseguir ganhar dinheiro no mercado de ações. Basta você ter paciência e esperar o longo prazo. E dentro do mercado de ações, na prática, existem duas maneiras pelas quais você pode ganhar dinheiro efetivamente. Mas antes de eu apresentar essas maneiras para você, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim,
vamos falar sobre os dois caminhos que você, investidor e investidora, tem para ganhar dinheiro efetivamente. A primeira maneira, e a mais comum, que foi justamente o que eu apresentei para você até esse momento do vídeo, que é através da valorização do preço da ação. Você compra a ação por R$100 e depois de 5 anos, a ação está sendo negociada a R$150. Se você quiser embolsar esse lucro, basta você realizar a venda de um pedaço delas. E a segunda maneira é através da distribuição de lucro que a empresa faz para o acionista, chamado de dividendo. Então a empresa lucra R$1 bilhão por ano e decide distribuir 500 milhões para os acionistas. E dependendo da quantidade de ações que você tiver daquela companhia, você vai receber um dividendo cada vez maior. E eu vou trazer um exemplo prático do efeito tanto da valorização quanto dos dividendos em relação a uma das principais companhias brasileiras do setor de energia elétrica. Eu estou falando da Taesa, de código TAEE11. Veja que, historicamente, desde 2006, as suas ações apresentaram uma valorização de 423%. Da mesma forma, os dividendos que a empresa pagou de 2012 até hoje vem subindo de maneira consistente. É claro que ela não cresce os dividendos todos os anos, mas se compararmos o teto que ela pagou entre 2012 e 2014 e comparar com o teto dos últimos anos, a gente percebe um grande crescimento. E mais importante do que você tentar buscar necessariamente uma empresa com foco em valorização ou uma outra empresa com foco em dividendos, é você combinar os fatores. Então, até mesmo numa empresa como a Taesa, que é considerada uma excelente pagadora de dividendos, o reinvestimento dele acaba gerando um alto retorno no longo prazo. E o que isso significa? Ao receber o dividendo, ao invés de você transferir para sua conta bancária e gastar no seu dia a dia, você vai pegar esse dividendo, comprar novas ações da empresa, para que na próxima distribuição de dividendos você receba um valor ainda maior. E veja que, historicamente, quem fez isso conseguiu ter uma rentabilidade muito grande. Então, de outubro de 2006 a novembro de 2025, quem sempre reinvestiu os dividendos nas próprias ações da Taesa teve uma rentabilidade total de 3.651%, o equivalente a 20,98 ao ano. E agora você pode estar se perguntando, como que eu consigo encontrar uma boa empresa, como que eu consigo montar uma boa carteira dentro do mercado de ações para conseguir ter efetivamente um bom resultado? E primeiramente, é importante deixar claro que o que vai fazer você ter um alto rendimento não é uma ou outra ação, é a estratégia de investimentos que você vai utilizar para encontrar um bom conjunto de ações para construir a sua carteira de investimentos. E mais importante do que a estratégia em si, é você sempre seguir um método historicamente comprovado. Além disso, é sempre importante você diversificar sua carteira, investindo em 10 até 15 ações, que é mais do que suficiente para você se proteger dos riscos individuais. Reforço também a importância de reinvestir todos os dividendos e os lucros que você tiver quando você realizar vendas pontuais. E por fim, é importante você sempre ter a mentalidade de longo prazo. O que vai fazer você ganhar dinheiro no mercado de ações não é se tornar sócio de empresas por 1 ou 2 anos, é investir no mercado de ações como um todo, seguindo uma estratégia clara por 10, 15, 20 anos. E você vai estar observando agora na sua tela um resultado real da minha carteira de investimentos nos últimos 5 anos. E veja que investindo com uma estratégia clara, eu consegui superar com muita folga o Ibovespa e a renda fixa. Enquanto a minha carteira rendeu 111%, o Ibovespa rendeu apenas 48% e a renda fixa 63%. Tudo isso porque eu segui todos esses passos que eu apresentei agora para você. E para mostrar efetivamente o impacto positivo do longo prazo, vamos supor que hoje você comece investindo R$5.000 e mensalmente você invista mais R$1.000. E tudo isso com uma taxa de rentabilidade anual de 13%. Após 10 anos, você vai conseguir acumular um patrimônio de R$250 mil. Se você continuar investindo por 10 anos mais, ou seja, no total 20 anos, você vai conseguir acumular um patrimônio de R$1 milhão. Por fim, se você ficar 10 anos mais investindo, ou seja, um prazo total de 30 anos, você vai acumular um patrimônio de 3,9 milhões, o que mostra efetivamente a importância do longo prazo. Então, mesmo com toda a volatilidade, mesmo com todas as grandes quedas que vão sim acontecer em momentos de crise, ainda assim, investir no mercado de ações pensando a longo prazo acaba sendo a melhor opção de todas, justamente por conta do alto potencial de retorno. Nenhum outro investimento, seja da renda fixa, seja da renda variável, consegue oferecer para você um alto retorno no longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino.
para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado, e eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você possa saber o próximo vídeo aqui do canal a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.